E já de volta ao Vivo em Cores, obrigado pelo carinho, por sua sintonia, por sua preferência de estar conosco, aprendendo, interagindo, participando, vibrando com esse programa aí. Afinal de contas, o tema, cada tema que a gente traz, cada tema que a gente aborda é aí trazer orientações, prevenções, qualidade de vida. Hoje o assunto não podia ser diferente. É o vídeo de saúde, antenado no que está acontecendo. Estamos no mês de outubro e outubro tem cor, ele é rosa. Conosco aqui o Dr. Renato Torresan, médico mastologista, que aceitou o nosso convite aí para falar sobre esta realidade, outubro rosa, prevenção do câncer de mama. Doutor, a pessoa não quis se identificar, eu já fiz a pergunta no anterior, e aí o senhor até fez uma observação. Eu vou chamar de Dona Maria. Hoje em dia os ginecologistas dizem que a tomografia, vamos trocar a palavra tomografia por mamografia, tá? Não é necessária todos os anos, pois se estiver tudo em ordem, o próximo ano ficaria sem o exame. Gostaria de saber se é verdade ou não. Então, doutor, a mamografia é necessária todos os anos? O que essa senhora citou é uma recomendação do Ministério da Saúde hoje no Brasil, né? A mamografia deve ser feita após os 50 anos de idade e a cada 2 anos, tá? Como eu citei no começo do programa, sociedades recomendam após os 40 anos com intervalos anuais, né? Há uma diferença entre o pensamento aí do gestor público, né, e das sociedades de especialidade. Mas o que é importante salientar é o seguinte, tá? Essa recomendação da mamografia cada ano, cada 2 anos, ela só serve, que é o rastreamento, para aquela mulher que não sente absolutamente nada, tá? Que não percebeu nenhuma alteração. Isso é rastreamento. No momento que ela percebe o nódulo, que ela notou alguma alteração nas suas mamas, isso não é mais rastreamento, não vale nada mais essa recomendação de fazer uma vez por ano ou a cada 2 anos. Deve ser vista naquele momento, se possível com mamografia novamente, ultrassonografia, ressonância magnética, etc. Então, rastreamento é para aquela mulher assintomática, que não sente absolutamente nada, né? Que pode ser feito, segundo o Ministério, então a cada 2 anos, depois de 50 anos de idade. Doutora, a Ivone Aparecida Sanin, de Ipumirim, Santa Catarina, obrigado Ivone, Deus abençoe, ela nunca teve filhos, né? E ela hoje está com 49 anos. Será que tem menos possibilidades de ter câncer de mama e é preciso fazer exames de prevenção? Ou seja, uma pessoa que não teve filhos, tem maior a probabilidade de aparecer o câncer de mama, doutora? É a Ivone. Ivone, algumas situações podem aumentar de maneira bastante discreta o risco para câncer de mama, ou mesmo diminuir. Então, que situações que podem aumentar a chance de câncer de mama? Mas um aumento muito pequeno. Veja só, aquela mulher que fica menstruada pela primeira vez na vida muito novinha e fica na menopausa muito tardiamente, quer dizer, que viveu muitos anos da vida dela sob estimulação hormonal, isso aumenta um pouco o risco para câncer de mama. O fato de não ter tido filhos ou ter tido o primeiro filho numa idade mais tardia, aumenta também um pouco o risco para câncer de mama. Aumenta muito pouco, mas pode aumentar. O fato de não amamentar também, né? Então, na sua situação, 49 anos sem filhos, você tem um risco um pouquinho aumentado, mas assim, há outras coisas muito mais importantes do que isso, né? Isso não vai ser isso, ninguém vai tomar nenhuma atitude simplesmente por essa característica da sua vida mesmo, né? Ô, doutor, a nossa amiga Maria Conceição Escabelo Bento, de Valinhos, obrigado, né? Deus abençoe, pertinho da gente aqui. Ela tem 60. Primeiro que ela está dizendo que está adorando o programa, aprendendo, parabenizando o doutor aqui, a simpatia, fala muito bem, se expressa muito bem. E é verdade, eu assino embaixo, viu, dona Maria? Eu tenho 60 anos e uma coceira no seio esquerdo. E na última mamografia, perguntei para o médico, ele disse que não respondeu, não entendi. Mas a enfermeira disse que é muito hormônio. Gostaria de saber se é isso mesmo. Nossa Maria Conceição é preocupada, doutora. Essa coceirinha aí no seio esquerdo. Vamos lá, doutora Conceição. A maior causa das coceiras aí nas mamas, né, são processos alérgicos de eczema, né? Muitas vezes eczema de contato. Às vezes é o tipo do sutiã diferente, algum tipo de produto para lavar o sutiã, uma roupa diferente, etc. Geralmente é isso, tá? Existe uma doença da mama chamada carcinoma de Paget, tá? Ela é rara, mas ela pode acontecer com um prurido, uma coceira na região do mamilo e da areola, tá? É um prurido, coça e pode descamar, mas na região da areola, não é na pele da mama. Se isso estiver acontecendo, deve ser vista por um médico. Coceira por si só geralmente é processo alérgico, né? Algo assim. Um outro dado importante é o seguinte,
da mamografia, né? Muitas mulheres falam, eu tinha tal coisa, mas a mamografia se mostrou negativa. A mamografia, ela é, no máximo, um bom exame. Ela está muito, muito longe de ser um excelente exame. Então, a mulher que tem uma queixa, mamografia negativa, ela deve continuar a investigação até solucionar essa queixa. Isso é fundamental. Muitas mulheres fazem, mamografia está negativa, então aquela queixa desaparece. Não desaparece. A mamografia não é um exame excelente, tem suas falhas, né? Principalmente nas mulheres mais jovens. Doutora, aí a gente falou estamos falando sobre a prevenção de câncer de mama, é o Outubro Rosa e a preferência é isso. Mas, doutora, o homem também tem mama, é função diferente, mas pode ali aparecer algum tumor, doutor? Sim, o homem também tem câncer de mama, lógico que numa concentração, numa quantidade muito menor que as mulheres. Estima-se que em torno de 1% dos casos dos cânceres de mama podem ocorrer nos homens. Naquelas famílias onde são aqueles tumores hereditários com muitos casos de câncer de mama, isso aí, nos casos, pode aumentar um pouquinho, em torno de 5 a 8% de câncer nos homens, né? Geralmente, no homem, a doença é mais avançada, justamente por quê? Por falta de informação. Ele sempre acha que bateu fazendo alguma atividade física, bateu trabalhando, formou um caroço, aquilo não é visto. E na grande parte dos casos, quando o homem procura um médico, já é uma lesão ou ulcerada, acometendo pele, né? Como ele tem pouca mama, né? Uma quantidade muito pequena ali, né? Quando tem a mama, na verdade, geralmente pele, músculo, tecido subcutâneo, né? Já é uma doença que acomete outras estruturas, né? Então, geralmente, o câncer no homem é diagnosticado numa fase mais avançada por realmente não pensar que pode ocorrer. Pode aparecer aqui um carocinho, doutora? Geralmente é nódulo, é nódulo. Um nódulo. Na grande parte dos casos é um nódulo. E tem que vai ficar aumentando atento, e geralmente atrás do mamilo, né? Logo atrás do mamilo. Entendi. Tá? Doutora, a gente mostrou várias situações, vários casos, várias mulheres, essa recuperação. E agora vamos conhecer o Instituto Rosa Mulher. Por que a gente vai conhecer? Porque existem tantos outros institutos. Eu moro lá em São José, tem a Casa Gesto, tem a Casa Recomeço. Certamente na sua cidade também tem institutos assim, de prevenção de câncer. Enfim, vamos conhecer um pouquinho o Instituto Rosa Mulher de Prevenção do Câncer, dessa matéria maravilhosa que a gente quer encerrar aqui com você. Vamos lá. A Associação Rosa Mulher é um grupo de apoio e autoajuda às mulheres que estão na luta contra o câncer de mama. A ONG surgiu de uma superação da fundadora Beatriz. Diagnosticada e curada do câncer, Bia hoje leva conforto a mulheres que precisam. Eu sempre falo assim, a gente não pode carregar a mulher no colo, né? Eu falo isso por experiência própria, por já ter vivido essa experiência. Cada uma tem um sentimento diferente, tem uma família diferente. Por trás da história dela do câncer de mama, existe uma história diferente da outra. Mas a gente sabe que só elas poderem vir até aqui, sentar, falar, nem que fala 10 vezes a mesma história, mas elas estão conseguindo, elas encontram alguém com que elas possam dividir o sentimento delas. Eu, quando eu passei, então eu sentia muita necessidade de, às vezes, repetir aquele momento que eu estava vivendo. Só que eu não queria passar isso, por exemplo, para o meu marido e para os meus filhos. Eu achava que eles não mereciam sofrer, né? Então, para eles eu estava sempre bem, mas eu sentia falta do meu choro, de alguém que me escutasse, de alguém que soubesse do meu lamento, do momento que eu estava vivendo. Só que para eles, quando eles me perguntavam, não, eu estou bem. Só que infelizmente, a gente não está bem. Formado por um grupo de profissionais da saúde e mulheres voluntárias que batalharam e venceram o câncer e também simpatizantes da causa, elas orientam, fazem a prevenção e ajudam no diagnóstico precoce. E além disso, a gente tem o empréstimo das perucas, a gente faz a doação de próteses, né? Faz a doação de lenços. Isso daí tudo acaba ajudando a melhorar a autoestima dela. O empréstimo das perucas. Muita gente às vezes me pergunta assim, mas por que vocês não doam? Né? A gente vê muito, tem doação tem banco de peruca, né? Que você faz doação, muitos hospitais. A gente não doa pelo seguinte motivo, porque isso é um processo que a mulher está passando. Ela não vai ficar careca para sempre. Então é um determinado tempo. Então a gente sempre fala para elas, olha, ela é minha e ela é sua. Então a gente te empresta ela, você vai usar o tempo que você precisar.
Se você quiser usar ela 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas a hora que você falar, não preciso mais dela, lembra que tem alguma mulher que vai precisar. Todo o apoio emocional, físico e estético proporcionado fazem a diferença. Eu cheguei aqui, gente, eu cheguei arrasada. Eu estava muito mal. E passei quase a tarde toda aqui, sem comer. Foi muito bom. Olha, ai de mim se não fosse a ONG. Por aqui comecei a ver que não era só eu, né? Aquilo nem estava acontecendo só comigo. E elas estavam assim tão bem que eu falei, nossa, eu também vou ficar. Eles cortaram meu cabelo, veio uma peruca, né? Lenço. Tive muito apoio aqui, muita ajuda mesmo, né? E isso é maravilhoso, né? Maravilhoso porque são entidades assim que dão esse apoio, essa esperança, esse bem-estar, né? E é importante que você possa procurar na sua cidade, viu? Tem várias, certamente na sua cidade tem um grupo desse, apoie, tem alguma campanha nesse mês de outubro, tem alguma marcha, manifestação assim, positiva, de alerta, assim, de chamar a atenção da sociedade, participe também, divulgue nas redes sociais, vale a pena, ou seja, informação é tudo de bom, né? Isso é maravilhoso. Lá em São José, eu moro em São José, doutor, tem uma casa chamada Gesto, né? Que as mulheres chegam no estado, como chegam essas mulheres assim, então elas fazem maquiagem, arrumam o cabelo, elas saem de lá, passam aquela tarde para a pessoa sair lá bonita, um pouco a autoestima elevada, apesar do problema, mas assim, não ficar potencializando aquilo, doutor. É importante isso, né? Esse centro de apoio, né, doutor? Sim, é fundamental, isso ajuda muito, muito o tratamento, né? O médico, ele é inviável, ele não consegue dar todo esse tipo de apoio, né? O tratamento tem que ser multidisciplinar e essas mulheres, essas voluntárias ajudam de uma outra forma ainda, né? Quer dizer, isso... Algumas mulheres não gostam muito, outras adoram, quer dizer, as pessoas têm que realmente se situar, né? Quer dizer, algumas preferem preservar um pouquinho a individualidade nesse momento, outras não. Deve existir, deve ser incentivado esse tipo de grupo, né? E nos ajuda muito. Então apoie, viu? Apoie. Doutora Lucimar Duarte Chaves Nascimento, de Nerópolis, lá em Goiás, acompanhando o programa. Obrigado pelo carinho, pela participação. Ela pergunta, reposição hormonal causa algum tipo de câncer? Tem como evitar? Pergunta a nossa amiga Lucimar, doutor. É interessante, esse assunto foi muito em voga há alguns anos. Muitas mulheres deixaram de fazer reposição hormonal por causa disso. O que acontece, né? A reposição hormonal, ela aumenta um pouco as chances da mulher desenvolver um câncer de mama, tá? Esse aumento é muito, muito pequeno, tá? Parecido com o que nós comentamos nas perguntas anteriores sobre a questão de ter filhos ou não, né? Então, não se recomenda a reposição hormonal naquela mulher que já tem um risco alto e se não quer aumentar em nada esse risco alto. Agora, naquela mulher que não tem um risco alto, ela deve pesar, colocar numa balança quais são os benefícios, que podem ser inúmeros, né, versus os malefícios, e aí fazer a escolha junto com o seu médico. Mas, a princípio, não vai levar ao câncer, né? Pode aumentar um pouco a chance no aparecimento do tumor. A Maria Salete Lima Pinheiro, de Valência, Rio de Janeiro, acompanhando o programa. Obrigado, Ana Maria Salete. Teve câncer de mama faz 2 anos e fez mastectomia total. E não fez nem rádio nem químio. Ela gostaria de saber se é comum não fazer rádio nem químio, doutor. Maria Salete. É interessante isso. Quer dizer, veja só, o tamanho da cirurgia na mama não tem a ver com gravidade da doença, tá? Tem a ver muitas vezes com o tamanho da doença e tamanho da mama da pessoa, né? Como eu comentei anteriormente, às vezes tumores podem ser grandes, indolentes, carcinoma in situ, que é uma lesão precursora do câncer, ocupando boa parte da mama ou vários focos, a cirurgia é uma cirurgia maior, mais ampla. Algumas vezes um tumor muito agressivo, com grande chance de disseminar, cirurgia pequena. Então, se o tratamento dela foi esse, é porque não deveria ser um tumor muito agressivo ou em fase ainda muito inicial, apesar de mais extenso ou em vários pontos da mama. Doutor, antes do intervalo, aqui a Maria Benta de Araújo, de Divinópolis, Minas Gerais. A irmã dela teve câncer há 30 anos atrás e fez mamografia e deu classe 2 em 2016. Por gentileza, ela quer saber o que é isso. É grave? Pergunta a classe 2 aí da irmã dela, é a Maria Benta, doutor. Tá. Isso é uma classificação a mais utilizada no Brasil. Vocês podem ver no laudo dos exames chamada BIRADS, né? Tem a BIRADS 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer,
Um exame classificado como 1 é um exame normal, 2 é quando existe alguma coisa que é certamente benigna, 3 quando é muito provavelmente benigna e assim por diante. Essa classificação serve para nos orientar realmente em que caso devemos investigar, fazer biópsia ou não. No caso dela especificamente, classe 2, exame negativo, não tem por que se preocupar. Tranquilo. Ai, que maravilha. Que notícia boa, né? Então, uma notícia boa como essa, a gente pode chamar um intervalo, porque no próximo bloco, além do doutor dar aquelas dicas fantásticas de prevenção, eu vou também convidar você para nosso momento de oração, onde eu quero rezar com você e por você. Não sai daí, a gente volta já só para você.